Havia fome naquela terra e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma para brava e colheu dela a sua capa cheia de colunquintidas e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo deles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém, ele disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Amém. Esta é a palavra do Senhor. Quero convidar a igreja para todos nós louvarmos ao Senhor. Podemos fazer isso para Deus? Amém? Amém. Então vamos louvar ao Senhor com o hino número 5 do louvor e adoração. Volta-te na presença do Senhor, canta o Senhor. Diga que Ele é grande, Ele é maravilhoso. Diga que não temos outro Deus a não ser Ele. Ele é o nosso Senhor. Amém. Canta comigo, Senhor. Senhor, então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando atravessa a mão, Senhor, dos bosques eu caminho, feliz ouvir dos pássaros cantar. O quando subo ao alto da montanha, vejo regar tua brisa me beijar. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu,
comigo, Senhor, nesta manhã. Fala com a tua igreja, fala com os jovens, fala com as crianças, fala com os pais, fala com os adolescentes, fala com os anciãos, fala com o teu povo, Senhor. Queremos sair daqui enchidos, queremos sair daqui saciados com a tua palavra, Senhor. No nome do Senhor Jesus, oramos nesta manhã, hoje e sempre. Amém. Podemos assim. Entre outros que podem ser propostos para uma mensagem como esta. Mas hoje nós vamos nos atentar a este trecho da palavra de Deus que está no livro de 2 Reis, capítulo 2, do versículo 4, 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 a 41. Eu dizia que o texto que nós vamos meditar está no 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 a 41. E a minha Bíblia apresenta-nos aqui um trecho de A Morte na Panela. Esta mensagem, trata-se de um acontecimento verídico, um acontecimento real que ocorreu em Gilgal. Gilgal é um local que está próximo do Vale do Jordão. Era uma terra que era conhecida pela sua beleza, era uma terra que era produtiva, era uma terra que produzia comida, era uma terra com condições climatéricas boas, havia fartura num determinado período da história, havia comida, o povo de Gilgal tinha mantimento, mas a partir de um determinado período, a partir de uma determinada época, esta terra deixou de produzir comida, deixou de produzir alimentos, animais deixaram de se reproduzir, a terra deixou de brotar fruto, as árvores deixaram de brotar fruto, começou a existir uma grande seca e como consequência disso havia fome na terra de Gilgal. Mas uma das causas desta fome resulta do fato do rei Acabe na altura ter se voltado contra Deus, ter abandonado a presença do Senhor e ter adorado aos outros deuses, ao ponto de ser sugerido pela Jezabel que o fato da terra produzir tanto devia-se a determinados deuses, devia-se a uma determinada entidade, e como consequência disso, Deus deixou de dar provisão àquela terra, deixou de prover a refeição necessária, porque eles deixaram de acreditar no Senhor. O nosso Deus, Ele não quer ser misturado. O nosso Deus, Ele é um Deus uno, Ele é um Deus santo, Ele é um Deus que não se contamina, e toda honra, toda glória deve ser dadas a Ele. Aonde a honra de Deus é ofuscada, Ele retira-se. Aonde o homem tenta levar mérito, Deus distancia-se. E foi assim com esta terra, e começou a haver fome
em todo lado, havia fome, era fome de um lado para o outro, mas porém havia um determinado local que se chamava Escola de Profetas, e quem deveria ir para lá dar aulas era Eliseu. Ele ensinava aos filhos dos profetas. Eliseu, ele ensinava aos filhos dos profetas que se encontravam naquela escola. Ele que era o professor, ele que era o instrutor, ele que dava as lições aos jovens que se encontravam naquele lugar. A expressão filho de profetas que era atribuído àquele grupo de mancebos, aquele grupo de jovens que se encontravam naquela escola, não que necessariamente os seus pais fossem profetas, não que necessariamente os seus ancestrais fossem profetas, mas era uma terminologia que era usada nesta época para atribuir aos jovens que separavam as suas, após atingirem a maioridade. Naquela altura a maioridade ela era atingida aos 12 anos, onde os jovens podiam decidir sobre o seu futuro, se querem levar uma vida secular ou querem levar a uma vida de serviço, de devoção ao Senhor. Nesta escola onde Eliseu foi, encontravam-se lá jovens que haviam separado a sua vida para o serviço do Senhor, haviam separado a sua juventude para servir ao Senhor, e portanto estes jovens, eles eram designados filhos do profeta. A palavra de Deus me chama a atenção que quando Eliseu se encontrava lá a ensinar, a fome ela era genérica para todos, a fome ela existia para todos, ela não escolhia cor, não escolhia idade, não escolhia sexo, não escolhia religião, ela era uma catástrofe no momento. Todo mundo passava fome, todo mundo precisava de alimentos, todo mundo precisava de provisão. Até mesmo Eliseu, sendo ele homem, precisava de alguma coisa para comer, mas não tinha. Um fato estranho é que quando ele chega lá, mesmo ele tendo fome, ele verifica que os jovens que estavam lá, eles também tinham fome, eles também não tinham o que comer, e eles pedem ao profeta que, olha, nós temos fome, nós precisamos de alguma coisa para comer. Isso é tão corrente, tão normal, que até me faz lembrar nos dias que correm, muitos de nós precisamos de alguma coisa, até mesmo pedimos algum auxílio ao pastor em oração, em qualquer que seja, ou um irmão, mas em algum momento os nossos pedidos, é pena que nós não sabemos da situação do outro irmão. Há vezes que nós recebemos, por exemplo, um determinado pedido de uma outra pessoa, e nós somos impelidos para fazer conforme a pessoa nos pede, mas dentro do nosso coração nós chegamos a dizer: olha, se ele soubesse que a minha situação é pior que a dele, mas mesmo assim nós liberamos alguma profecia, liberamos alguma oração, liberamos bênção para a pessoa. Me faz lembrar Pedro, quando estava a caminho da congregação. A palavra de Deus nos diz que Pedro, na companhia de um outro discípulo, quando estavam para entrar na porta formosa, quando eles chegam ao lado da porta formosa, encontram um coxo mendigo que estava ali na porta, mendigando. Ele pede dinheiro a estes dois homens. A palavra de Deus nos diz que Pedro diz para aquele coxo: olha para nós. E a palavra de Deus nos diz que o coxo eleva os seus olhos para Pedro, na expectativa de receber alguma coisa. Mas Pedro, quando diz para este homem: olha para mim, olha para nós, ele estava dizendo: a diferença entre nós e você é que você é coxo e nós não somos coxos.
coxos, mas em termos de dinheiro, tal como você está padecendo de dinheiro, nós também não temos dinheiro. É por isso que eles dizem, a palavra de Deus nos diz, que este coxo, quando olha para Pedro, ele olhou para Pedro na expectativa de poder receber dinheiro, mas dinheiro Pedro não tinha. Mas Pedro, graças a Deus, tinha alguma coisa que era superior ao dinheiro, tinha alguma coisa que o dinheiro não é capaz de comprar, tinha alguma coisa que quem tem dinheiro não significa que necessariamente tem, que é a presença de Deus. E ele diz para o coxo: dinheiro não tenho, prata e ouro não tenho, mas o que eu tenho te dou, levanta-te e anda. Aleluia. E estes jovens estavam com fome naquele dia, queriam comida. Eliseu não tinha o quê? Não tinha nada. Mas os que servem ao Senhor são chamados a serem provedores, ou a encontrarem soluções, ou a indicarem caminhos em tempo de crise ou em tempo de escassez. Como era este tempo que a palavra de Deus faz aqui referência? Logo no versículo 38, diz-nos a palavra de Deus: depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao servo: ponha a panela grande no forno e faça põe a panela grande ao lume e faça um caldo de erva para os filhos dos profetas. Aleluia. Algo me chama a atenção aqui na palavra de Deus, diante desta ordem que foi dada por Eliseu. Ele diz: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. É preciso recordar a igreja que está-se num tempo de fome, num tempo em que não se tinha o que comer, num tempo onde as pessoas não sabiam o que comer, onde encontrar, até porque eu imagino o cenário anterior a esta passagem. Acredito que Eliseu pergunta para Geazi, que era um pequeno líder que se encontrava ali. Ele pergunta para Geazi: ó Geazi, há alguma coisa no armário para as pessoas comer? Geazi responde: não. Ó Geazi, tem pão para os jovens comer? Ele responde: não. Tem arroz para as pessoas comerem? Ele responde: não. Tem algum franguinho para os jovens comer? Ele responde: não. Não há nada, profeta. Tudo havia acabado. Era uma fome que durava muito tempo. As pessoas se alimentavam de algo que não sabiam. A fome, ela é perigosa. A fome, ela não é boa. Uma pessoa que está com fome é uma pessoa que não escolhe o que comer. Não imagino pessoa que está com fome é colocada numa situação de ter uma mesa para comer e vem dizer que está com dieta, ou não come aquilo, ou não come lá. Esse negócio de dieta é assunto de quem tem abundância e, portanto, seleciona o que comer ou o que não comer. Quem não tem o que não comer nem sequer tem para escolher. Come aquilo que está disponível, come aquilo que lhe aparece. E naquele dia, naquela hora, aqueles jovens não tinham o que comer. Qualquer assunto que aparecesse era meter na boca, era só comer. Quem tem fome está numa situação de vulnerabilidade. Não escolhe, qualquer coisa que vem come, qualquer coisa que aparece na vista come, aparece estima come, aparece carne come, aparece erva come.
aflitos ao ponto de não saber o que comer e saíam pelas matas e procuravam erva para poder se alimentar. Mas a pior fome que existe nem sequer é a fome física. Há uma fome da qual a nossa era está padecendo, que é a fome espiritual. Estamos vivendo num momento de fome terrível. As pessoas desvirtuam tudo. As pessoas estão sedentos da palavra de Deus. As pessoas estão sedentos de ouvirem a palavra de Deus. E qualquer negócio que aparece vão comendo. Qualquer epístola que aparece vão bebendo. Estão surgindo nos tempos atuais várias doutrinas, vários ensinamentos, vários profetas, vários homens apresentando-se como homens, como servos de Deus e apresentando palavra de Deus. Mas é perigoso encontrar-se com essas pessoas quando a pessoa está com fome, porque não tem tempo para separar, não tem tempo para pensar, não tem tempo para meditar, não tem tempo para saber se isso engorda ou não engorda, não tem tempo para saber se isso é bom para o organismo ou não é. Qualquer coisa que aparece é meter na boca, qualquer coisa que aparece é só engolir. E infelizmente estamos nesta era em que há várias cardápios que são sugeridos. E infelizmente a nossa era só consome qualquer coisa que é servida, só consome qualquer mantimento que é colocado na mesa. Não temos tempo para separar, não temos tempo para refletir, não temos tempo para pensar se isto é conforme ou não conforme a palavra de Deus. Temos visto pessoas a receberem toalhas, temos visto pessoas a receberem água ungida, temos visto pessoas a comerem relva, temos visto pessoas a pegarem gravatas de homens, temos visto pessoas a receberem lenços ungidos, abençoados. O que faz com que estas pessoas façam isso não é outra coisa a não ser fome. As pessoas são famintas, dizem que o lenço vai salvar porque tem fome, corre atrás do lenço. Dizem que água vai salvar porque tem sede, vai atrás dessa água. Mas graças a Deus que nós ainda pertencemos a uma comunidade que reconhece que há só um Salvador, há só um mediador, há só um que cura, há só um que salva, há só um que restaura. O seu nome é Jesus de Nazaré. Diga para o teu irmão que está do seu lado: a fome é perigosa. A fome é perigosa. Eu acho que eu não ouvi, ajuda-me a pregar para ele. Diga bem, algo para ele. A fome é perigosa. Repita de novo isso. A fome é perigosa. Eu acho que ele não ouviu. Diga mais uma vez. A fome é perigosa. Amém? Mas a palavra de Deus nos diz que se estava num tempo de escassez, num tempo de falta de tudo. Mas há um dado curioso que me chama a atenção quando eu li a palavra de Deus. Reparem que a comida fica normal. Onde é que fica a comida? Na despensa. Amém? Na despensa não havia nada. Estava tudo vazio. Na geladeira estava tudo vazio. Não havia nada o que comer. Mas aqui a palavra de Deus nos diz que Eliseu dá uma orientação de coloquem uma panela grande no lume e faz um caldo de erva para os filhos dos profetas. Reparem que estamos num tempo de falta, estamos num tempo de inexistência, estamos num tempo de escassez, estamos num tempo em que não havia. E quando eu li a palavra de Deus, me pareceu que a orientação do profeta de
O normal é que a panela que deveria ser colocada para confeccionar a comida, no meu entender, tinha que ser uma panela pequena, porque nem sequer havia nada, e o provável a ser encontrado seria pouco. Mas o profeta Eliseu diz: neste contexto de escassez, neste contexto de ausência, neste contexto em que nós não temos nada, nós não vamos seguir a moda, nós não vamos seguir a onda, porque maior é aquele que está conosco. Não sabemos onde vamos encontrar, não temos o que comer, mas temos um provedor. Não sabemos onde encontrar, mas temos aquele que cria situações. E portanto a panela que vai ser colocado, mesmo que não haja, mesmo que não saibamos onde encontrar, mesmo que os nossos bolsos estejam furados, nós vamos colocar no lume. Panela grande, põe panela grande, põe panela maior. Eliseu, ao mandar pôr panela grande, ele estava mostrando uma atitude de inconformismo. Ele estava dizendo: eu não me conformo com esta situação, eu posso estar nela, mas eu não pertenço a ela, e portanto a minha atitude não vai ser consoante o costume, a minha atitude não vai ser daqueles que vivem os hábitos ou os costumes. Eu vou contrariar a situação, eu vou contrariar o momento, e portanto coloque a panela grande. Eu acho que vocês não estão a entender. Aleluia. Amém. Ele dispõe panela o quê? E manda os jovens para o mato à procura de uma trepadeira silvestre. Aleluia. Fica para o seu irmão está do lado. Põe panela grande no mundo. Aleluia. Diga mais alto para ele. Põe panela grande no lume. Foi o que Eliseu fez. Naquele contexto de ausência, naquele contexto de falta, ele ordena que se coloque uma panela grande ao lume. Mas isto resulta do fato dele ter fé na providência de Deus. Mas a fé, ela não é uma fé cega, não é uma fé inativa, é uma fé operante, é uma fé de quem acredita que se não tenho, mas trabalhando e com providência de Deus eu posso conseguir alguma coisa para comer. E portanto ele mandou colocar uma panela grande no lume e não ficaram de braços cruzados. Ele deu uma orientação de que: olha, saiam, vão à procura, vão ao campo, tragam alguma coisa para comer. E verdadeiramente daquele grupo de jovens, este um se levanta e ele sai à procura de mantimento, à procura de alguma coisa para comer. Contudo, a palavra de Deus nos diz no versículo 39 que então saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma para brava e colheu dela a sua capa cheia de colonquilhas e veio e as cortou na panela de caldo, porque as não conheciam. Aleluia. Amém. Olha, estamos diante de uma situação onde, após a orientação de Eliseu, o jovem que sai para o campo, ele sai com uma agenda clara, com uma agenda específica, que era de trazer uma trepadeira silvestre. As trepadeiras silvestres
resistem à seca. Chovendo ou não, elas conseguem sobreviver. É uma planta que era muito resistente e servia de alimento naquela altura em que nada existia para comer. Porém, o jovem que sai, quando com a agenda de procurar a trepadeira silvestre, que era para ser servida, para ser comida, a palavra de Deus ela nos diz que ele, ao chegar no campo, ao chegar aonde ele ia, ele começa a apanhar uma outra planta que se chama colossídeas, que é essa palavra que eu tive dificuldades de ler aqui. E essa planta era uma planta venenosa, era uma planta perigosa, era uma planta nociva à saúde. Mas por que ele, ao invés de levar trepadeira silvestre, ele levou esta planta para confeccionar refeições? Primeiro aspecto é porque ele estava com fome. E segundo aspecto é que esta planta ela tinha características semelhantes à trepadeira. E por causa desta combinação da fome que ele tinha e dessa semelhança entre a colossídeas e a trepadeira, o jovem não teve tempo para fazer discernimento. O jovem não teve tempo para fazer separação. Era tudo parecido, era tudo semelhante, era tudo que parecia matar fome, e ele levava. E infelizmente estamos vivendo uma época em que a nossa vida é guiada desta forma. Seguimos às vezes coisas que aparentam ser de Deus, seguimos coisas que aparentam ser parecidas com as coisas de Deus, mas porque não temos tempo, porque estamos com fome, porque estamos numa situação em que para nós tudo vale, tudo serve, simplesmente levamos para casa, levamos veneno para casa, levamos veneno para a nossa saúde, levamos veneno para o nosso casamento, levamos veneno para a nossa família, levamos coisas nocivas para a nossa vida por causa da fome, por causa da falta de meditação, por causa da falta de reflexão, por causa da falta de avaliação. Aleluia. E aquele jovem levou aquele fruto para alimentar a si e também para alimentar o que? Aos demais. E é tão estranho que ele, ao levar aquele alimento, imagino eu o cenário, que eventualmente não foi ele quem confeccionou, foi uma outra terceira pessoa. Mas esta terceira pessoa também não verificou que aquele alimento que foi trazido era prejudicial para o que? Para a saúde. E a comida foi preparada e fez mantimento. O caldeirão, a panela grande ficou cheia, a comida estava fervendo e tudo já estava pronto. A comida ela passa por vários processos de preparação e acredito que sendo ela passa por vários momentos. Já não cozinho com alguma regularidade, mas sem cozinhar. Para quem prepara, por exemplo, alguma horta, ela passa por um processo de colheita
do bom e do mal, do ruim e do que não é ruim, do que presta e do que não presta. Ela passa por um processo de lavoura, de corte, de separação, e tudo lava-se. E só depois disso é que se leva para onde? Para a panela. Eu não sei se devido à fome, a palavra de Deus não nos revela qual foi o modo de tratamento desta refeição. Não sei se a fome foi tão intensa que nem sequer obedeceram essas fases, só se limitaram em pegar as hortas e meteram na panela, não sei. Mas o fato é que a horta, a erva, foi levada pela panela, foi cozinhada e foi servida para as pessoas comerem. Amém. 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 Mas depois da horta da comida ter sido servida para as pessoas comerem, eis que surge um denunciante, uma voz que denuncia. Não sei, normalmente antes de alguém servir a comida que cozinha para os outros, tem que provar, não é isso? Para ver se o sal está bom ou não está bom. Não sei se o cozinheiro naquele dia provou aquela refeição ou não provou. A comida foi servida às pessoas. A comida ela era venenosa. E as pessoas, alguns eles iam comendo. Mas a palavra de Deus nos diz que surge um inconformado que faz uma denúncia. E ele diz: a morte na panela. Amém. 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 Ele denuncia a morte na panela. Ele diz: esta comida é parecida, mas não é. Esta comida parece boa, mas não é. Isto parece de Deus, mas não é de Deus. Isto é semelhante às coisas de Deus, mas não é de Deus. E alguém faz essa denúncia. Graças a Deus, houve denúncia. Houve quem abriu a boca e falou. Acredito que se não tivesse alguém a falar, se não tivesse havido alguém a denunciar, as pessoas teriam comido e teriam morrido. Mas, pelo fato de ter havido alguém que falou, houve vida, houve restauração, houve provisão. O silêncio às vezes mata. Há pessoas que morrem pelo fato de não falarem. Há pessoas que morrem pelo fato de não confessarem. A palavra de Deus nos diz que se com os nossos lábios confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Mas se ficarmos no silêncio das nossas aflições, Ele não tem como intervir nas nossas vidas. E houve quem nesta situação deu denúncia, a morte na panela. Mas há uma coisa que me alegra, é que depois desta denúncia, o Eliseu diz: trazei, pois, farinha e coloquem-na na panela. Amém. Reparem que estávamos diante de uma comida que era perigosa. Estávamos diante de
de uma comida que era nociva. Estávamos diante de um assunto que não era recomendável. Estávamos diante de um assunto que matava. Mas o profeta de Deus diz: coloquem farinha na panela. Em condições normais, o que eventualmente deveria se fazer diante daquela situação era deitar a comida, levar a comida para o lixo, porque ela já não presta, porque ela já não serve, porque ela já não funciona. É assim como às vezes nos comportamos. Quando algo já não serve para nós deitamos, nós jogamos fora, já não é útil, não funciona, não serve, e portanto o melhor lugar é no lixo. Depois de termos confessionado, depois de termos preparado, verificamos que não dá, jogamos na sarjeta, jogamos no lixo, colocamos de fora, descartamos por várias e outras razões que entendemos que determinada situação pode ser prejudicial para nós. Mas aqui a palavra de Deus nos dá um ensinamento novo, nos faz uma apresentação de uma atitude diferente do profeta Eliseu. Ele diz: ao invés de jogarmos fora, ao invés de inutilizarmos, ao invés de jogarmos fora, vamos colocar farinha, vamos colocar um reagente, um absorvente, algo que vai absorver toda a nocividade, tudo aquilo que não é bom, vai absorver aquilo que faz com que essa refeição não seja apropriada, não seja boa, não seja recomendável. A palavra de Deus nos apresenta a Jesus como o pão da vida. Aquele que comer deste pão nunca mais voltará a ter fome. A farinha, ela era uma representação simbólica da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alegoricamente nós podemos extrair desta atitude, esta interpretação da representação da pessoa do Senhor Jesus Cristo nesta simbologia da farinha. Ele é especialista em tornar prestável o que não presta. Ele é especialista em dar vida àquilo que não tem vida. Ele é especialista em fazer de novo. As pessoas usam, desusam. Quando já não servem, jogam fora. As pessoas, quando já não servem, descartam. As pessoas, quando já não servem, tiram e guardam e arrumam. Mas o Senhor é quem nós servimos. É o maior reciclador da história do universo. Ele transforma o bêbado em não bêbado. Ele transforma o perdido em achado. As pessoas podem dizer que para o veneno que entrou para o teu casamento, a solução é o divórcio. Eu venho nesta manhã com uma notícia nova. Há um reciclador que pode transformar a situação
situação do seu casamento, Ele está dizendo para ti: não joga no lixo, eu ainda posso recuperar a sua situação. Ele transforma momentos, Ele transforma eventos, Ele transforma vidas e transforma pessoas. Ele não joga fora, Ele faz de novo. Esse é o Senhor a quem nós servimos. É a Ele que eu quero lhe apresentar nesta manhã. Ele pode reciclar a sua saúde. Ele pode reciclar o seu casamento. Ele pode reciclar a sua vida espiritual. Talvez estejamos com pessoas neste momento que estão pensando que já não valem mais nada. Eu tenho uma notícia: você pode não valer para a família, pode não valer para seu marido, pode não valer para sua esposa, mas você vale para Jesus. Amém? As pessoas podem dizer: que teu marido já não merece. Jesus traz uma notícia diferente para ti. Ele merece e ele pode ser restaurado. Aquele meu filho está perdido, não tem mais saúde, não tem mais vida. Ele está dizendo: eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Aleluia. O diabo, ele veio com uma agenda específica. Veio para roubar, matar e o que aí? Destruir. Jesus, ele veio para dar o que? Vida e vida em abundância. E quer dar vida em abundância assim. A sua saúde, a sua vida, o seu casamento. Não sei se há um veneno na sua vida e nem sei qual é esse veneno. Talvez as pessoas já disseram que para esse veneno não tem cura, não há solução. Quero dizer, Jesus pode reciclar a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos ter um tempo para orar. Eu quero convidar a quem sente que Deus fale com ele esta manhã. E é um assunto específico, da qual carece de alguma reciclagem. Jesus muda situações. Eu li ao longo desta semana uma frase de Paulo Walsh, que ele dizia: aquele que diz ter se encontrado com Jesus, sua vida ter continuado na mesma, talvez tenha se encontrado com Jesus gerado. O Jesus da Bíblia, ele faz novo. Amém. Amém. E desse que eu estou falando nesta manhã. Queremos orar. Aquele que deseja falar com Deus está perto dele, para nos aproximarmos ante o altar do Senhor, falarmos com Ele. Ele pode mudar a nossa vida. Amém. Quando nos louvamos ao Senhor, eu quero convidar a quem deseja orar